Olha aí, né, pessoal, essa notícia que essa coluna trazida pelo pessoal do site O Antagonista a respeito do Geraldo Alckmin. Você lembra dele, vice-presidente do Lula? Tá meio sumido, né? Tá meio desaparecido, meio que de escanteio. E, ao que tudo indica, a coisa é proposital, ele está sendo colocado de lado já, porque lá em 2026, eventualmente o Lula chegando ao final do mandato e se recandidatando, né, colocando-se à disposição para um novo mandato, parece que o Geraldo Alckmin vai ser escanteado, não vai ser o candidato a vice aí do Lula para as próximas eleições. Ou seja, o pessoal do PT aí já está descartando o picolé de chuchu e colocando ele de escanteio mesmo, colocando ali como um indesejável no meio dessa galera. Seria apenas, é claro, mais um exemplo desses que se prestaram ao papelão de se unir ao Lula, a esse corrupto aí, a esse ex-condenado, né? E que realmente acabaram mostrando-se apenas idiotas úteis no meio desse caminho, serviram a esse propósito de colocar o PT no poder, agora são párias, são indesejáveis dentro da própria base aliada. Então vamos conversar sobre esse tema, ver se realmente faz sentido, se esse parece ser o cenário de fato, mas antes disso não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho e ter acesso antecipado a esses vídeos aqui, a vídeos exclusivos também, torne-se membro patrocinador do meu canal, apenas R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então qual que é o ponto? A gente sabe muito bem, e nós temos acompanhado, que o Geraldo Alckmin está ficando muito de escanteio nos últimos tempos. Essa é a grande verdade, né? Inclusive, ele tem sido preterido pela própria Janja, né? Que é a vice-presidente informal do país na atualidade, ou talvez até a presidente, né? Parece que ela manda no Lula, inclusive, fala para ele não fazer as coisas, escreve num papelzinho o que ele tem que dizer nas lives, enfim, ela meio que já está controlando as cordinhas do velho Gagá ali. Lula já é um velho decrépito, a gente sabe, tem que ter alguém evitando que ele fale as bobagens que ele tem falado. Você viu o que ele falou lá da Volkswagen e tudo mais, né? Mas então, para pensar, Geraldo Alckmin é um vice-presidente. Beleza, durante muito tempo o vice não foi considerado um grande cargo, né? Você se lembra lá na época do Fernando Henrique Cardoso, era o Marco Maciel, a gente nem ouvia falar direito do cara, depois teve lá o José Alencar, ou José de Alencar, nunca sei, que foi o vice do Lula há muito tempo, né? Ali a gente conhecia o cara, mas não fazia muita diferença prática. Só que quando a Dilma chegou no poder, e aí ela estava muito enfraquecida, precisava do apoio do PMDB para se eleger, o Michel Temer chegando ali, ressignificou totalmente o papel do vice, até porque nós fomos lembrados, e o mundo político também, de que o impeachment é uma realidade e uma grande possibilidade. Não acontecia desde a época do Collor, mas aconteceu com a Dilma Rousseff, demonstrando que o vice-presidente é sempre um presidente em potencial. Então, esse cargo acabou ganhando muito mais status, muito mais presença. O Michel Temer, logo nas vésperas do impeachment, reclamou naquela época de que ele estava sendo apenas um vice decorativo, sem poder de governo, até para realmente se desvincular da imagem ruim da Dilma Rousseff, que estava muito desgastada ali, e se colocar como um possível presidente num sentido oposto ao do PT. De certa forma, ele foi realmente. Então, foi ressignificado o papel do vice-presidente naquele momento, né? Até, se você considerar no governo Bolsonaro, o general Mourão tinha também um papel de bastante destaque, até se considerarmos o histórico de vice-presidentes aí e tudo mais, né? Então, realmente, esse cargo ganhou muito destaque e Geraldo Alckmin com certeza foi um ponto muito forte na campanha do Lula, por muitos aspectos, é claro, trazendo mais apoios para a base aliada do Lula, né? E fazendo muita gente votar no Molusco na esperança, na expectativa de que rolasse um impeachment muito cedo e Geraldo Alckmin fosse conduzido ao poder, né? Seria o grande sonho da isentosfera, principalmente do Sudeste, né? Que é ter alguém do PSDB. No fim das contas, Geraldo Alckmin nunca vai deixar de ser um tucano, né? É de ter um cara desses aqui na presidência da República. Ele tentou várias vezes, não conseguiu, seria o caminho dele para chegar lá. E parece que muita gente apoiou o Lula com base nisso. Então, era de se esperar que o Alckmin tivesse muita moral dentro da base aliada do Lula. E mais do que isso, ele é ministro do governo Lula, né? Não me recordo agora qual é o cargo que ele ocupa, qual ministério. São tantos, né?
40, sei lá, ministérios que tem no governo Lula aí, mas ele é o ministro também, Indústria e Comércio, tá aqui, né, ministro da Indústria e Comércio. Então, ele tem 2 cargos de grande peso dentro do governo Lula, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio. Ou seja, era de se esperar que o cara estivesse com toda a moral dentro do partido, né? Mas não está, da base aliada, aliás, né? A Janja tem muito mais moral que ele e ela não ocupa cargo nenhum, ela só faz amor com o presidente da República ali, se é que ainda rola isso, né? Mas qual que é a verdade? O pessoal do PT não gosta do Geraldo Alckmin, né? Esse pessoal reclamou quando o nome dele foi colocado ali, eles aceitaram o cara porque o Lula falou e todo mundo aceita o que o Lula coloca ali diante deles, né? Mas realmente o pessoal não gosta do Geraldo Alckmin, para eles ele é um estranho, um tucano dentro da base aliada. Então, o pessoal já vinha cortando ele há algum tempo e parece, ao que tudo indica, que ele é uma carta fora do baralho para uma disputa lá em 2026, né? O pessoal já coloca o Lula como o nome do PT para as próximas eleições presidenciais, só que Geraldo Alckmin junto dele ali não tá nada garantido, né? Então, isso aqui, esse cenário se confirmando, representaria de fato a verdade, a realidade, que dentre os idiotas úteis que apoiaram o Lula nas eleições de 2022, o Geraldo Alckmin, sem dúvidas, é o maior deles, né? Você tem aí o Henrique Meirelles, que se vendeu na esperança de ter um carguinho, foi completamente esnobado logo na sequência, foi escanteado muito rápido, até da equipe de transição do governo Lula, não teve espaço, depois saiu falando mal do governo ali, que as coisas vão ficar ruins e tudo mais, ele sabia disso, vendeu a alma e ainda assim apoiou o Lula, uma coisa impressionante, e tantos outros nomes que se prestaram a esse papelão aí e que foram logo escanteados, né? Geraldo Alckmin parece ser o maior deles, então ele tem muito, muito da questão dos votos que o Lula teve em São Paulo se devem ao Geraldo Alckmin, com certeza aquele percentualzinho ali no Sudeste que foi suficiente para fazer o Bolsonaro ser derrotado, se deve a esse senhor aqui que estava sonhando em ser o presidente da República, derrubando o Lula aí, né? Aliás, vocês viram o negócio do avião do Lula, né? Pois é, quase, hein, Geraldo Alckmin? Faltou pouco. Mas, ao que tudo indica, não vai rolar porque ele vai ser limado aos poucos, né? O pessoal não pode tirar ele do cargo de vice-presidente, porque isso não é indicado. É uma chapa formada e eleita, então é um cargo que foi conseguido por meio de eleição, então realmente o pessoal não pode tirá-lo daí. Mas, para colocá-lo na próxima chapa, parece que a coisa não vai rolar, né? Então, o pessoal aqui diz o seguinte, o pessoal do antagonista está repercutindo o jornal O Globo, tá? O seguinte, a citação direta lá do Globo. Os problemas do Alckmin no entendimento de integrantes de seu grupo começam porque a sua presença na chapa presidencial de 2026 não pode ser dada como certa, né? Provavelmente aí, o certo é que ele não vai ser a chapa do Lula, é bem mais provável isso, né? Desde o ano passado, o PT passou a propagar que a candidatura de Lula à reeleição está garantida, né? Até o próprio Fernando Haddad confirmou isso aí, o pessoal até brigou um pouco, falou que não é bem assim, mas tá garantido, todo mundo sabe disso, né? Só que em relação ao vice aí, existe uma divisão de fato. Tem gente que aprova que o Geraldo Alckmin continue como vice, né? Só que outros esperam que, na verdade, outro nome seja colocado para a formação da chapa aí com o Lula, né? O que está pesando bastante nesse sentido? A fraqueza do partido do Geraldo Alckmin, o PSB, lá no Congresso Nacional. De fato, né, se você olhar aqui, esse pessoal do PSB só tem 14 assentos lá na Câmara dos Deputados, e a gente está vendo aí o quanto que o Lula está tendo dificuldades para conseguir votos, até para aprovação de projetos com maioria simples lá no Congresso Nacional. Aliás, ele tem tido derrotas fragorosas por lá, não é? Então, qual que é o problema? Eles têm um vice atualmente cujo partido não representa muita coisa ali no Congresso Nacional, e tem outros partidos próximos do PT ou mesmo da base aliada que tem pelo menos 30 deputados, por exemplo aqui o PSD e o MDB, né? Inclusive aqui o pessoal do PSD está pedindo mais participação dentro do governo Lula por conta desse apoio forte que eles dão
ao governo aí, né? E o MDB também, né? O Baleia Rossi, que é presidente do partido, disse o seguinte, né? Que o partido, ele não consegue garantir um apoio incondicional do MDB a uma reeleição do Lula. Ou seja, tá deixando claro o seguinte, né? O nosso preço vai ser muito alto, vocês vão ter que pagar muito caro para ter o nosso apoio. Então tratem, né, de oferecer algo melhor do que foi oferecido até agora, inclusive, né? E por sua vez aqui, o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, outra figura das trevas da política aqui, que é muito subestimado, mas o cara realmente tem um trato muito grande, muito bom nesses meios aí. Ele tem feito acenos aqui aos republicanos e disse o seguinte, que ele pode se lançar como candidato em 2026. Ou seja, ele está ameaçando sair, não apenas sair do governo Lula, como ter uma candidatura própria aí, causando um racha, uma ruptura na atual base do governo Lula, né? Então, de fato, aqui, os partidos grandes dentro da Câmara dos Deputados e que têm mais relevância para o Lula do que o PSB, já estão repartindo os despojos do Geraldo Alckmin, né? O cara já está sendo aí fatiado entre os partidos, dividido aí ainda em vida. O cara nem morreu para a política e já está sendo, os seus despojos, a sua herança já está sendo discutida, né? Conforme o pessoal do Antagonista pontua, esse é um triste fim para o doutor Geraldo Alckmin. E sim, se isso vier a acontecer, a carreira política dele acabou. Morreu, foi sepultada. Aliás, ele já estava morto politicamente quando ele marcou ali, sei lá, 5 pontos nas eleições presidenciais, 5%, né? Então, essa candidatura como vice do Lula foi uma sobrevida política para ele. Ele teve que descer ao mais baixo nível da sua carreira, se rebaixando a vice do Lula, a vice de um cara que esteve preso por corrupção, teve que se sujeitar a esse ponto para conseguir uma sobrevida política. Mas agora o próprio pessoal que usou da imagem dele de uma forma parasitária para conseguir colocar o Lula ali, agora esse pessoal quer escantear o Geraldo Alckmin e não há nada que ele possa fazer. Fora da chapa do Lula, ele está completamente arruinado do ponto de vista político, né? E é bem merecido, porque foi esse tipo de gente, como o Geraldo Alckmin e tantos outros, que viabilizou o retorno do Lula ao poder. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!